privilégio para nós podermos estar reunidos nesta noite para falarmos a respeito de algo tão especial na nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Ontem foi justificada a minha ausência, eu não estava em Fernandópolis, cheguei aqui na cidade já quase 11 horas da noite, então não foi possível estar ontem aqui na abertura deste trabalho. Hoje, aprove a Deus me dá a oportunidade de poder estar falando um pouco de algo que faz parte da minha vida, praticamente desde que eu aceitei a Jesus como Salvador. Já fazem mais de 35 anos que eu participo da Escola Bíblica Dominical, e a maior parte desse período, pela bondade, pela graça e misericórdia do Senhor, como professor. Foi o que me fez entender o meu caminho também na vida secular. Foi através de lecionar na Escola Dominical e surgiu no meu coração o desejo também de ser professor a nível secular, enfrentando uma matéria que é muito complexa, concernente às bases bíblicas, que é ciências biológicas. Tem muitos assuntos ali que a gente sabe que não é verdade, mas eu sempre falo para os meus alunos: eu não estou aqui para perguntar aquilo que você crê, porque no vestibular ninguém vai perguntar para você se você crê ou não na evolução. Ele vai dar uma definição e você tem que entender o que fala a evolução. Então é um campo bem complexo, porque você falar algo que você não acredita é complicado, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu graça. E um dia um amigo de curso, ele era afastado do Seattle, de projeto quadrangular, e ele disse assim: Monteiro, eu não sei como é que você consegue se manter firme na fé, estudando tudo isso que nós estamos estudando aqui. Eu entrei aqui crente e estou mais crente ainda, porque em uma célula eu vejo o poder de Deus, em uma célula eu vejo a manifestação da glória de Deus. Então, a Escola Bíblica Dominical é algo que faz parte da minha vida desde sempre. Às vezes ensinando, sempre aprendendo, porque quando nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo também, sem nenhuma preocupação de estar lecionando em toda a oportunidade. Não tenho essa pretensão, tenho muita facilidade em sentar para aprender, e aliás, um segredo: eu gosto mais de aprender, de estar sentado, do que estar falando. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado, e hoje eu quero trabalhar com os irmãos alguns aspectos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar a respeito dos requisitos para ser professor da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar a respeito do currículo. Nós temos um currículo na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar a respeito da organização da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a Bíblia 7. Para quem não participou ainda, ela é um pouco diferente das nossas congregações por causa da quantidade de alunos. Então aqui nós temos domingo que nós estamos dando aqui 100 alunos na IBD de domingo. Então Deus tem nos abençoado grandemente aqui, e nós temos condições de separar a nossa Escola Bíblica Dominical por classes. E vou falar também a respeito da credibilidade da Escola Bíblica Dominical, a qual é da igreja que nós pertencemos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, ou capítulo de número 9, melhor dizendo, versículo 27, diz assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha
de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação em zelar pela palavra de Deus. Nós estamos aqui, tem muitos professores de escola bíblica dominical aqui, pastor Valmir, que é professor dele sempre, João Pedro Batista também, e nós trabalhamos junto na congregação da Quarta Antiga, dividindo os períodos. Então são várias pessoas que já trabalham com escola bíblica dominical, e o professor ele tem que ter um cuidado todo especial. Ele tem que pregar a palavra e ele tem que viver a palavra, porque não existe nada pior para alguém que ensina de ele ser reprovado naquilo que ensina. Então nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo para que nós venhamos ser um exemplo. Paulo, o apóstolo Paulo não era qualquer um. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de não ficar reprovado. E ele chegava ao extremo de subjugar o corpo, de dominar o corpo, de fazer com que o corpo obedecesse aquilo que ele pregava para ele não ser reprovado. Então isso deve ser um desejo, deve ser uma meta que seja estipulada também no nosso coração. Amém, irmãos? Eu fiz a introdução e eu vou ler aqui no meu celular, os irmãos podem ver lá no telão, porque a minha vista não alcança lá. Enxergava muito pouco de perto e bem de longe. Agora estou enxergando muito pouco de perto e muito pouco de longe também, né? E isso pode ser até um problema de DNA, data de nascimento avançada. Mas eu coloquei aqui a introdução: critérios para ser um bom professor da escola bíblica dominical. E o primeiro deles é ter amor pela obra de Deus. E esse amor pela obra de Deus não pode ser teórico, ele tem que ser prático. Já falei para os irmãos que nós temos que ter preocupação com o nosso testemunho quanto àquilo que nós ensinamos, porque pode até não parecer, mas o povo está de olho em nós. O povo está de olho em nós. E eu me lembro de uma oportunidade, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Eu tinha quebrado uma empresa e naquela ocasião eu fiquei devendo só para dois, para Deus e o mundo todo. E nessa época eu morava na quadra aqui no Grandinho, e todo domingo pela manhã eu cruzava a cidade para ministrar a escola bíblica dominical lá no CDH2, que hoje é a congregação do Paulo Mininel. O presbítero Augusto Valeiro era o dirigente aqui naquela congregação. E teve um dia que eu estava indo para a escola bíblica dominical, e quando eu cheguei na altura da Feira Livre, no Mercadão Municipal, Deus mandou uma chuva abençoada. E eu, naquela chuva, me molhei todo, mas não voltei para casa. Eu continuei o meu caminho, cheguei lá na congregação todo molhado. Aí os irmãos mais antigos, com aquela preocupação: irmão, você vai ficar doente, você está todo molhado. E eu dizia assim: fica tranquilo, que logo, logo segue. E aí ministrei a aula naquela oportunidade, e no final da aula já estava seco. E talvez naquela oportunidade eu tenha dado uma das melhores aulas que eu já ministrei. Por quê? Porque eu mostrei pelo exemplo o que é amor à obra de Deus. Como eu já disse para os irmãos, poderia ter voltado e falado: olha, não deu para ir, eu peguei uma chuva no caminho, mas eu fui. Eu congregava aqui na igreja 7, e eu fiquei praticamente 2 anos
lecionando lá no CDH2. E Deus nos abençoou ali e tinha uma boa quantidade de pessoas que frequentavam a escola dominical. Era uma verdadeira bênção. Era uma verdadeira bênção, sabe? E foi lá nessa congregação que eu ministrei. Todas as nossas lições, elas são de excelência, mas tem algumas que saltam aos nossos olhos. Tem duas lições que saltou aos meus olhos. Eu não vou classificar em primeiro e segundo, mas uma das lições é o fruto do Espírito, que foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto. E no final do trimestre, eu pedi para os irmãos: coloque a lição no banco. E eles colocaram a lição no banco. Falei: agora vamos aplaudir, porque foi um aprendizado, foi algo extraordinário para a nossa vida. E a outra foi o livro de Jeremias. Inclusive, esses dias eu estava com a revista lá no serviço, estudando novamente, porque é algo tão atual, é algo tão maravilhoso, que somente a Bíblia pode ser assim. Não existe nada que possa ser semelhante à palavra de Deus, porque é algo que foi escrito lá no passado, hoje está com a mesma qualidade de quando foi escrito para nós. Ser frequentador assíduo da IPB. Quem não senta para ouvir, não pode levantar para falar. Então, ser frequentador da IPB é um dos principais critérios para ser professor. A não ser que alguém me mostre algum professor que nunca precisou estudar para ser professor, seja no meio secular e principalmente no nosso meio, porque o professor ele traz uma responsabilidade muito grande. Tem um comentarista do trimestre anterior, se não me falha a memória, ele disse que nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque nós estamos trabalhando com matéria-prima do céu. Nós estamos trabalhando com matéria-prima do céu. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então um bom professor ele tem que ser assíduo na escola bíblica dominical. Bom professor não é aquele que só vai no dia da sua escala. Não, hoje eu não vou ministrar, então eu vou descansar. O bom professor ele tem que estar presente, ele tem que estar aprendendo. E a verdade é que se ele não consegue sentar para ouvir, ele não pode levantar para falar. Eu ouvi uma frase, está com um tempinho já, que eu achei muito interessante. A pessoa, ela disse assim: nós temos que ser sempre alunos, às vezes professores e nunca mestre. Sempre aluno, nunca sempre alunos, às vezes professor e nunca mestre. Porque o mestre ele acha que já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Aí nós tivemos um testemunho, ainda que particular, dos nossos irmãos. Eu vou usar o nome dele para o bem, Maurílio Diegues. No final da aula disse assim: faz 60 anos que eu participo da escola bíblica dominical e sempre estou aprendendo algo novo. Sempre estou aprendendo algo novo. Então, um bom professor, ele necessariamente precisa ser um bom aluno. Depois coloquei aqui: ter uma teologia sadia. O que é uma teologia sadia, irmãos? Tem pessoas que ele entra para um curso teológico e eu não vou dizer que ele estraga, porque já não era genuíno. Porque a pessoa que é genuína, ele vai reter aquilo que é bom e ele vai descartar aquilo que não tem valor. Mas tem pessoas que ele entra no curso teológico. Nós tivemos um caso aqui em Fernandópolis, uma das nossas congregações. Eu ouvi por terceiros, o camarada entrou no curso teológico
pessoa não entendeu o fundamento da teologia, ele não entendeu que quando nós aprendemos, nós temos por obrigação auxiliar com todo carinho, com toda dedicação, para não trazer nenhum prejuízo para a obra de Deus. E teve outro que disse assim: eu provo que Elias morreu antes de ser arrebatado. Irmão, mas na hora eu falei para o camarada que estava comigo, mas isso é fantástico. Nós temos que dividir a história em duas vezes de novo, o antes e depois dessa descoberta, porque é um absurdo. Nós tivemos um irmão uma vez, que ele estava lecionando em uma das nossas igrejas, e a lição falava a respeito do rito judaizante, e ele frisava o sábado. Está vendo aqui, irmãos? Ó, está vendo? A guarda do sábado aqui, ó, de novo a guarda do sábado. Então a pessoa não tem uma teologia sadia, porque a guarda do sábado nós sabemos que é algo que já está pacificado para nós. É para os judeus, não é para nós, não é para a igreja. Aliás, lá no concílio de Jerusalém ficou decidido 3 doutrinas, e dentre essas 3 doutrinas não tem a guarda do sábado. É guardar-se das relações sexuais lícitas, da carne sufocada no sangue e de carne sacrificada. Tem guarda de sábado aqui, mas a pessoa teologicamente não é sadio. E a pessoa que não é teologicamente sadio, ele não serve para lecionar na escola bíblica dominical. Não fazer distinção entre lecionar para muitos ou poucos alunos. Porque tem pessoas que ele se acha tanto, ele diz assim: não, congregaçãozinha pequena, lecionar lá não, o meu cabedal, ele está acima, né? Aí quando eu olho para o mestre da Galileia, quando eu olho para o Senhor Jesus, a maior pregação dele foi para quantas pessoas? Uma pessoa. Lá nessa pregação ele fala o textual da Bíblia Sagrada. Nicodemos estava sozinho, mas ele ouviu a maior pregação que já foi pregada em todos os tempos. E graças a Deus essa pregação chegou até nós, e nós podemos desfrutar dela. Então, irmãos, o bom professor, ele não está preocupado se tem muita gente, se tem pouca gente. Ele está preocupado com o reino, tem amor à obra. Ele está preocupado em se engajar, em se preparar para poder contribuir para a formação dos demais. Ser fiel, ensinar com viver santo, para não ser reprovado pelo povo. Então não adianta nós queremos ensinar aquilo que nós não entendemos, porque eu já disse, o povo está de olho em nós. O povo está de olho em nós. E mesmo que o povo não saiba, Deus sabe, e Ele está vendo toda a nossa conduta. E se Deus nos reprovar, nós não serviremos para mais absolutamente nada. Amém? Então, aqueles que ainda não são professores da IPD, têm o desejo de ser, guarde essas prerrogativas, porque elas são essenciais para ser professor da escola bíblica dominical. Nós estamos trabalhando com matéria-prima do céu. E temos que ter cuidado de fazer tudo conforme a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Vamos falar um pouco do currículo. Como eu já disse para os irmãos, talvez os irmãos nem notaram, né? Porque não parece muitas vezes de forma explícita, né, a definição de currículo.
mas ele está presente em todas as nossas lições. Todas as nossas lições do Brasil, ali, e CGAPD, naquele trimestre, é aquela lição que está sendo ministrada. Não é cada lugar escolhe uma lição. Todas as nossas igrejas que são ligadas à CGAPD, elas estão estudando o mesmo assunto. E por que isso é importante? Para que haja um modelo. Se lá na escola secular é feito dessa forma, por que na igreja não? Lá no ensino secular, até o ano de 2018, não tinha uma base nacional como curricular. Então, o aluno lá do Maranhão estava estudando um assunto, um aluno lá do Rio de Janeiro estava estudando outro assunto, o outro lado, outro estado estava estudando outro assunto, e isso traz muitos conflitos lá no ensino secular. Por quê? Porque o aluno, ele troca de estado, ele perde a referência. Agora, quando ele for trocar de estado, ele vai chegar numa escola, vai estar estudando a mesma coisa. Por quê? Porque tem um currículo que ele é montado com base na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para que seja estudado o mesmo assunto e não haja divergência entre os estados. Então, isso para nós também é importante, nós termos um currículo, porque se o secular ele está organizado, a igreja ela tem que ser mais organizada ainda, porque nós somos o povo de Deus. Então existe essa preocupação do nosso currículo. O que diz a definição? O que é um currículo? O termo currículo vem do latim scurri, que significa correr, curso, caminho a ser percorrido. De acordo com Elmer L. Torres, tecnicamente um currículo é um trajeto de estudos que é organizado para guiar o aluno a objetivos específicos por meio do uso apropriado de conteúdos, experiência, recursos de ensino, influência do professor, aplicação e motivação. Enciclopédia da Escola Dominical CPAD 2017. De modo geral, o currículo é a organização dos conteúdos que deverão ser ensinados aos alunos de forma progressiva e sequencial, de acordo com as faixas etárias. O currículo da Escola Dominical tem como propostas o ensino da doutrina bíblica para o desenvolvimento da fé e a formação do caráter cristão. Então, os irmãos percebam que a CPAD ela tem essa preocupação também de dividir por salas. Por quê? Porque na pedagogia nem todos aprendem de uma forma igual. Pedagogia tem passos. Em primeiro lugar, a criança ela vai para o jardim, até chegar no pré, depois ela vai para o primeiro ano. E na igreja não pode ser diferente. Nós não podemos pegar, por exemplo, uma pessoa que se converteu agora e colocar ele na sala dos irmãos. E vai ficar perdido, ele tem que passar por onde primeiro? Pelo discipulado. Então lá no discipulado ele vai aprender as bases da doutrina cristã, e aí depois, se for jovem, ele vai ser inserido na sala dos jovens, adolescente na sala de adolescentes. Se já for maior, ele vai participar da sala dos irmãos ou das irmãs, para que possa não ter nenhum prejuízo na sua aprendizagem. Então, existe um currículo. Quem sabia que existia um currículo de escola bíblica dominical? Quem sabia? Praticamente ninguém sabia. Quando nós vamos preparar a aula, qual que tem que ser a nossa preocupação? Eu tenho que montar um objetivo, certo? O objetivo já está montado. O objetivo já está montado. Na lição do professor tem o passo a passo, aquilo que nós devemos atingir durante a aula. Então está tudo montado, está tudo pronto. Nós só temos que atentar para aquilo. Então a questão do objetivo é algo que nós devemos observar bem para não mudar o foco.
Porque uma aula de escola dominical pode virar uma palestra. Aí você pega fora do assunto aqui, pega outro assunto ali, vai pegando um monte de assunto, quando chegar lá na frente, nem conseguiu terminar a lição. Ô irmãos, não consegui terminar, porque a lição é muito conteúdo e pouco tempo. Não consegue mesmo, porque vai falar uma coisa fora aqui, outra coisa fora ali, e acaba não chegando no objetivo proposto. Então tem que ter essa preocupação. Mas está tudo pronto para nós. Está tudo pronto. A lição já está preparada, já vem com o título textual, verdade prática, leitura diária, leitura bíblica em classe, depois a introdução, vai para o tópico 1, subtópico 1, 2 e 3, geralmente, por aí vai. Então, nós temos que lutar para não fugir do tema. Pode testemunhar durante a escola bíblica dominical? Pode, mas não pode ser um monte de testemunho. Não pode ser um testemunho muito longo que acaba prejudicando o desenvolvimento da aula. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O currículo, ele vem justamente para nos auxiliar nesse sentido. E aí, próximo, qual a necessidade de se ter um currículo? Para que nós devemos ter um currículo? A organização dos conteúdos em forma de um currículo para a escola dominical facilita a execução dos trabalhos realizados em sala de aula, haja vista que o processo de ensino-aprendizagem ter, por natureza, o desenvolvimento do aluno. Assim também, o planejamento do ensino precisa estar organizado em objetivos, conteúdos, etapas e períodos bem definidos. A realização eficiente do ensino da escola dominical começa com um planejamento bem elaborado, sem o qual professores e alunos ficam à mercê do improviso. Vale destacar que o currículo da escola dominical é constituído de um propósito de formação e, portanto, requer progressão e adaptação no estudo dos conteúdos para cada faixa etária. Portanto, ter um currículo torna a escola dominical mais eficiente e pedagogicamente adequada. Então, eu já falei praticamente a respeito desse assunto, nós temos na mão já tudo pronto. E aos professores ainda tem a oportunidade de ter um livro de apoio. E o livro de apoio ele é sensacional. Por quê? Porque ele abre um pouco mais o assunto. No livro de apoio, o comentarista ele abre o assunto. Então, todo professor ele tem que ter obrigatoriamente o livro de apoio. Eu sempre digo assim, quando surgiu o livro de apoio, porque surgiu não faz muito tempo, eu parei de sofrer mais, eu sofro um pouco menos, porque tem assuntos que não são assuntos simples, quando começa a falar de escatologia, quando começa a falar, agora que nós estamos estudando, esse assunto também não é um assunto muito fácil. Então, nós precisamos de ter conteúdo. E um dos conteúdos, além da lição, é o livro de apoio. Ele é muito bom, ele traz um suporte bem interessante para nós entendermos o assunto. Então, nós temos o currículo, não precisamos nos preocupar em montar a aula, porque a aula já vem toda montada. A aula já vem pronta, a aula está toda pronta, a aula ela tem o seu objetivo. Nós temos que tomar cuidado para não sair da rota, permanecer ali, mesmo porque também os nossos alunos tem hora que ele nos chama para fora, tem hora que os nossos alunos nos chamam para fora do objetivo da lição. Então nós temos que, com todo carinho do mundo, tomar cuidado também para não ofender ninguém, mesmo porque lá na escola bíblica dominical é o momento que a pessoa pode se manifestar, ele pode perguntar, ele pode tirar as suas dúvidas. Então nós não podemos entristecê-lo para não perdê-lo.
né? Nós não podemos perder, nós temos que ganhar. Sempre nós temos que ganhar. Não podemos perder aluno, não podemos perder nenhuma pessoa matriculada da escola bíblica dominical. Isso passa também pela atuação do professor. A atuação do professor, ela é muito importante nesse sentido. Aí os irmãos, quem nunca participou da escola bíblica aqui na Igreja 7? Escola bíblica dominical. Quem nunca participou? Levanta a mão, por favor. Tem várias pessoas que não participaram. Eu até abro uma sugestão: tire um dia, converse com o seu dirigente, tire um dia, um domingo, para você vir participar. É interessante nós observarmos como é que funciona o trabalho aqui na sede. Então, aqui na sede, como eu falei para os irmãos, nós temos duas classes de crianças, por faixa etária. Nós temos a classe dos adolescentes, nós temos a classe dos jovens, das irmãs e dos irmãos. E os irmãos aqui quase todo domingo ganham, tanto em frequência como em oferta, né, Marcinha? Não é verdade, não, irmãos. As irmãs estão sendo levando vantagem aqui, né? O mistério, as irmãs estão sendo levando vantagem. Mas na verdade todo mundo ganha, né? Ninguém perde quando participa da escola bíblica dominical. Só perde quando não participa. Só perde quando não dedica o seu tempo a obter conhecimento na palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que nunca houve tanta ignorância acerca da palavra de Deus igual nesse tempo que nós estamos vivendo. E chegou esse tempo num momento extremamente ruim. Por quê? Porque nós temos as teologias das mídias sociais, e ali se fala cada coisa. Se fala cada coisa naquele terreno, que a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele acaba ficando em dúvida. Então, para não ter dúvida, tem que estar na escola bíblica dominical. Essa montagem da nossa EBD aqui na sede, não foi eu que montei. Quando eu cheguei aqui já era dessa forma, e eu participei de uma escola bíblica dominical lá no Belém. Minha filha, ela estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e ela ia chegar na segunda-feira, e no domingo eu estive lá no Belém, usei lá, ela ia chegar no domingo, usei no Belém, do sábado para o domingo, e no domingo de manhã eu participei da escola dominical. Inclusive eu fui para a sala dos anciões, fui para a sala dos anciões. O pastor falou assim para mim: mas você não foi para a sala dos obreiros? Não, pastor, eu não estava trajado conforme deve ser, então eu fiquei lá com os anciões mesmo. E é o mesmo modelo nosso, o mesmo modelo. Então, o modelo aqui da nossa igreja séria é o mesmo modelo lá do Belém. Eu sei que não dá para os irmãos implantar na congregação, porque, como eu já disse, é menor o número de pessoas. Então, não adianta você montar uma sala para ter dois também, né? Um falando e um ouvindo, né? Melhor estar junto, né? Agora, se der para separar por faixa etária, como já diz o nosso currículo, é mais interessante. Por quê? Porque a pessoa, pedagogicamente, ele vai estar alinhado com aquela linguagem, com aquele momento, com aquilo que está sendo ensinado. Então, mais uma vez, fica a minha sugestão para aqueles que nunca participaram da escola bíblica dominical aqui na nossa igreja séria, para que venha um dia, a não ser que não for desfalcar lá. Por exemplo, é professor lá, não, mas eu quero ir na igreja, mas não tem um professor, não, mas eu vou na sede, vou deixar sem professor. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho um cuidado muito grande de quando alguém chega e fala assim: pastor Pedro, tem uma pessoa que está se destacando lá na congregação e eu queria convidar ele para vir ensinar aqui na sede. Não, irmão, deixa ele se destacar lá na congregação.
porque eu já dirigi congregação e eu sei quanto é difícil você montar uma equipe para poder trabalhar. Tinha culto que eu dirigia, cantava, pregava. Deus nos deu graça e nós estamos aqui de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar a respeito das credibilidades das nossas missões. E um dos ensinamentos que marcou muito a minha vida, tem pessoas que talvez não observam isso, mas eu costumo observar. Em 2021 nós tivemos a pandemia, certo? E a CBAD lançou uma revista. E nós adquirimos aquela revista. Porém não teve aula. Então, se for só uma coisa de mercado, porque nós podemos ter uma ideia de quando uma edição de PPP ela gera de lucros, né? Se fosse só o financeiro, deixa essa lição de lado e vamos para a próxima. Mas aí a CGMD, a Casa Publicadora, disseram não teve aula no trimestre anterior, nós vamos estudar utilizando essa lição e depois, quando essa terminar, aí vem a outra. Então existe essa preocupação, essa seriedade também com as lições da igreja. Talvez alguém possa dizer assim, vender essas lições é só para ganhar dinheiro. É um tesouro que está sendo colocado em nossas mãos, porque existe muita credibilidade nas nossas lições. É um curso teológico por excelência. A minha base teológica toda foi construída em cima da escola bíblica dominical. Eu fiz um curso básico de teologia, era para ser médico. Nós fizemos 22 módulos. Então, no final, recebemos o certificado de básico, né, Márcio? E eu lembro da época que nós estávamos estudando aquele teológico, e tinha uma irmã que congregava conosco aqui, ela era uma das nossas congregações, e um dia ela falou assim: eu fico até com vergonha com o Pedro, ele sabe tudo. Aí eu respondi para ela assim: irmã, eu não sei nada, e o pouquinho que eu sei eu aprendi na escola bíblica dominical. Então, nesses 35 anos, eu já estudei tudo que os irmãos pensaram, tudo. Aprendeu, pastor Pedro? Menos do que eu precisava, mas, graças a Deus, aprendi. Credibilidade das lições da IBD, CPAD, teologia bíblica genuína. Então, tudo que nós estudamos lá na IBD é uma teologia genuína. Tem um famoso pastor do Brasil, não sei se o Micael concorda com ele, mas ele diz que todo curso teológico, 80% se aproveita, 20% rasga e joga fora, porque aí é imposição de conhecimento humano. A IBD não, nós podemos assimilar 100% daquilo que é ensinado, porque tudo que é ensinado tem um assunto, tem a referência, você pode consultar, você pode tirar as suas dúvidas ali, você vai ver que é tudo pautado na palavra de Deus. Temas atuais e necessários para o crescimento no conhecimento. Esse tema que nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos acham que é atual? A farinha que o comentarista mandou no ventilador, conforme diz o pastor Manuel, tem feito um reboliço. Os irmãos já tinham visto alguma vez, ouvido alguma vez, o grupo Voz da Verdade debatendo doutrina em podcast? Alguém já tinha? Eu nunca tinha visto eles debatendo doutrina em podcast. Quando nós vemos, nós ficamos enojados,
porque é algo horrível, horrível a doença deles. Então é um assunto que é atual, é um assunto atual, isso nós estamos estudando, e necessário para a Igreja do Senhor. Os alunos da Escola Bíblica Dominical, quando eles ouvem aqueles podcasts, quando eles assistem aquilo, eles já estão orientados. Por quê? Quem não vem na Escola Bíblica Dominical não sabe nem por que está falando aquilo, e ele não sabe se posicionar quem está certo e quem está errado, né? Vira uma dúvida só. Nossas lições, não é o pastor, ele escreveu lá uma lição, aí ele pega e manda lá para casa do publicador e fala assim: publica aí, está pronto. Primeiro tem que passar pelo consultor teológico, doutrinário e teológico da CPLD. Depois que passou por esse consultor, aí vai para a impressão. E quando nós, eu gosto muito de fazer isso, quando nós damos uma lida na bibliografia lá do comentarista que vem lá na lição, no livro de apoio, na contracapa, fica virado. Quanta formação, quanto investimento em conhecimento essas pessoas tiveram para poder chegar à posição de ser um dos comentaristas da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, o conselho que eu vou dar para os irmãos nessa noite também é: nunca diga assim, eu não concordo com o comentarista. Pastor, mas eu posso não concordar? Eu sou proibido de não concordar? Você pode não concordar, mas você é obrigado a apresentar uma tese porque você não concorda. Agora falar assim, é porque sim, é porque não. Isso é verdade. Se não concordou com algo, tem que pegar esse algo, tem que montar uma tese bíblica em cima para dizer: agora eu não concordo. Agora, se não tem essa capacidade, nunca use esse termo. Eu não concordo com o comentarista, porque essa obra não chegou de qualquer forma na nossa mão. É obra de estudo, de dedicação, é obra de oração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Enquanto nós falamos isso para a nossa classe, nós estamos também jogando a nossa classe contra o comentarista. Nós temos os melhores comentaristas comprometidos com o ensino ortodoxo da Palavra de Deus. Então não precisa nem falar o cabedal dos nossos comentaristas, porque sempre é um tão bom quanto o outro. Uma vasta fonte de subsídio ao ensino. Os irmãos que estão acompanhando esse trimestre, vê lá, Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio. Da onde o comentário que se tirou aqui? Ele recebeu do céu, veio diretamente do céu da vida dele, e ele recebeu aquilo que ele escreveu. É dedicação, irmão, é estudo, é se dedicar. Então a pessoa se dedica, ele busca, ele tem a preocupação. Então nada vem de graça. A graça Deus nos dá. Agora o conhecimento, nós temos que correr atrás. Conhecimento, nós temos que buscar. Nós temos que pagar o preço. E para chegar nesse nível não é fácil, mas também não é impossível. Basta dedicação. Aí, para finalizar, como são as classes de EBD? Podemos ser induzidos ao erro de pensar que uma sala
é homogênea, mas a verdade é que trabalhamos com uma sala heterogênea. O óbvio não é óbvio para todos. Então, muitas vezes nós podemos pensar que todos estão no mesmo nível de conhecimento, mas nós trabalhamos com todo tipo de pessoas. Tem pessoas que estudam mais, tiveram mais oportunidade de estudar, estudaram mais, e tem pessoas que não estudou. Então nós não podemos pensar que o óbvio, ele é óbvio para todos, porque não é. Eu não sei se os irmãos estavam brincando comigo, mas no domingo passado, ou retrasado, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para eles: como é que Jesus conhece a palavra? Por que Jesus conhecia a palavra? E alguém lá no fundo falou assim: porque ele estudou. Porque ele estudou. Jesus não precisava estudar a palavra porque ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não adianta, irmãos, eu pegar a lição e falar assim: porque eu pesquisei lá no grego, no hebraico, no aramaico, no original, não sei o quê. Quem quiser saber disso aí, procure curso teológico. Escola Bíblica Dominical não é para essas coisas. Não é para isso. Nós temos que trazer uma aula simples e objetiva. Simples e objetiva. Não precisa enfeitar muito, não, porque se enfeitar muito, não vai surtir o efeito dos objetivos que são estipulados para aquela aula. Precisa haver foco no conteúdo. Já falei para os irmãos tomar muito cuidado para não fugir do conteúdo, tomar muito cuidado também com os alunos que muitas vezes nos chamam para fora do conteúdo. Todas as consultas devem ter a chave de segurança. Qual que é a nossa chave de segurança, irmãos? Qual que é a nossa chave de segurança? Não está escrito lá? Qual que é a chave de segurança? CPAD. Porque, por exemplo, eu vou ministrar uma aula sobre o arrebatamento da igreja. Aí eu pego um camarada que ele é pós-tribulacionista. Ele já arrebentou comigo, porque nós somos pré. Então o ensinamento dele não serve para nós. Se eu for usar a chave de segurança CPAD, eu vou pegar os comentaristas que são da nossa linhagem e não vai nos conduzir ao erro. Eu quero falar um assunto, vou pegar lá um ensino de Ellen White. Então, muito cuidado com isso. Quando você for fazer uma pesquisa, e eu sempre faço isso, eu não gosto, quando eu abro lá no Google, pesquisa de site, lá vários sites, aí eu volto, vou lá e coloco o CPAD para saber que é algo seguro, que é algo nosso, que é uma comida boa, que não vai fazer mal nem fazer prejuízo para os nossos irmãos. Então use essa chave de segurança e você vai ser bem sucedido. A utilização do livro de apoio é fundamental no entendimento da lição. Isso também eu já falei para os irmãos, todos os professores devem ter também suas mãos de livro de apoio para poder abrir um pouco mais o assunto e entender um pouco mais aquilo que está sendo ministrado. Amém, irmãos? Amém. Acho que eu extrapolei 10 minutos. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela presença de todos vocês, estar conosco aqui nessa noite, investindo o seu tempo em melhorar para o reino. Melhorar para o reino é algo extraordinário, é algo que nós devemos buscar sempre.